Um menino que nasceu em berço de ouro. Dinheiro, status, um império familiar pronto para ser dado. Hell literalmente tinha tudo. Mas parecia que no fundo ele era vazio. Nada disso nunca foi escolha dele. Ele não queria apenas ser o filho do dono. Ele queria conquistar algo próprio. Algo que não viesse pronto, que não pudesse ser comprado. E foi aí que ele começou a sonhar. E nesse sonho mais maluco que ele podia ter, ele encontrou o futebol. E o sonho de ganhar a Copa do Mundo. E dentro desse sonho, um novo objetivo. Nagy. Um gênio, preguiçoso, perdido, mas com talento absurdo. Assim foi vista a chance de criar algo do zero, de ser o arquiteto de uma dupla imbatível. Ele se dedicou por completo, acreditou, investiu tempo, energia, paixão. Ele realmente acreditava que tudo ia dar certo. Mas no momento que Nagy começou a brilhar mais forte, ele o deixou. Sem briga, sem aviso, simplesmente foi embora. Escolheu outro caminho e outro parceiro. E Hell, que acreditava ser indispensável, descobriu o que poucos admitem nos dias de hoje. Que mesmo dando tudo de si, você ainda pode ser deixado para trás. Essa é a dor de ser substituível. De verdade aqui, essa história do Hell é uma das mais malucas que você consegue imaginar no mundo do futebol. Ele nasceu no topo, com um império, um futuro garantido. E isso já estranha muito o leitor. É algo totalmente diferente do que a gente espera. E o que mais incomoda quem já tem tudo é o sentimento de que nada é seu. Ele queria algo dele, mas todos conhecem aquele ditado: querer não é poder. E como eu já falei na introdução desse vídeo, foi aí que ele encontrou o Nagy, o gênio sem rumo. E aquela ideia genial dele de negócios que no fundo estava adormecida, pensou: se eu guiar esse talento, se eu montar esse quebra-cabeça, nós dois podemos brilhar juntos e conquistar o mundo juntos. Isso é algo que aconteceria facilmente, já acontece todo dia com todos nós. Obviamente sem a parte do dinheiro exorbitante. Mas você, por exemplo, que tá vendo isso daqui, quantas vezes você já construiu algo com alguém? Um canal no YouTube, um projeto, uma amizade, alguma coisa da escola. Você cuida, alimenta, orienta a pessoa e ela cresce e simplesmente vai embora. Você nem fala mais com ela. Você fica ali, vendo de longe o sucesso de alguém que talvez só brilhou porque você deu o primeiro empurrão. Foi isso que o Hell fez com o Nagy, esse primeiro empurrão. E o Nagy começa a se destacar. Ele começa a viver o jogo, a ter vontade de jogar, a se mover por conta própria. E aí aparece o Izag. Ele não é tão talentoso quanto o Nagy, mas ele tem algo que o Hell não tem. Talvez porque o Hell sempre teve tudo, o instinto. O Izag provoca o Nagy, questiona, faz ele querer se mover. E por esse motivo, o destino muda. O Nagy escolhe deixar o Hell pra trás. Não por maldade, mas porque tava na hora. Ele amadureceu o suficiente. O plano do Hell era bonito, ganhar a Copa, os dois juntos. Mas isso limitava o Nagy, as coisas que o Nagy podia fazer. Ele escolheu viver, ele escolheu sair do ninho. O Hell não perdeu só um parceiro, ele perdeu um propósito nisso. E isso é o que mais dói. Quando alguém não te odeia, mas simplesmente não precisa mais de você. Essa dor consumiu o Hell, quase por todos os seguintes capítulos do Blue Lock. A gente vê as cenas deles literalmente falando que ia matar o Nagy, muito mal com toda a situação. E isso é algo que acontece muito com a nossa vida, com o YouTube. Muitos criadores de conteúdo passam por isso. Você edita, grava junto, ajuda alguém a crescer. E quando o canal bomba, a pessoa segue sozinha, você some dos créditos. Isso acontece em literalmente todas as relações, amizades, trabalhos, até relacionamentos. Você é útil até deixar de ser necessário, porque no fim de contas, todo mundo é substituível. Um bom espelho que a gente tem no Blue Lock é o Hell com o Igaguri. Porque o Hell, principalmente depois disso, ele só quis mais e mais se distanciar dos fracos. Só que um personagem que ironicamente é o espelho dele, é um cara que tenta parecer forte e que quer atenção. E quando é ignorado, dramatiza e apela. Hell despreza isso, mas no fundo ele faz o mesmo, não? Ele queria ser notado, queria o protagonismo de volta, queria forçar o Nagy a perceber que ele existia. A diferença é que o Hell é um camaleão e camufla isso com esforço e classe. O sentimento é mútuo, e depois vem o Shidou, um monstro de puro instinto, selvagem e impulsivo. Hell o odeia, porque Shidou representa tudo que ele não é. Talento cru e brilho natural. O Shidou é o tipo de cara que pode fazer qualquer jogada funcionar, sem depender de ninguém. Exatamente o oposto de Hell. E é exatamente isso que mais dói em Hell. Ele não quer ser o apoio, ele quer ser o centro. E ver caras como Igaguri sobrevivendo sem talento, ou Shidou sendo adorado, mesmo sendo um total lixo, destrói totalmente o que restou do seu ego. E nessa parte, eu acho que é a reinvenção solitária de Hell. Ele podia ter parado, ter ficado como figurante, seguido como um personagem de fundo, o Messi do Blue Lock. Mas vocês sabem, Blue Lock não é uma obra normal e Hell também não. Ele escolheu algo mais difícil. Ele escolheu crescer, não por raiva, não pra provar pro Nagy, mas pra si mesmo. Como a gente vê no começo da segunda temporada. Ele quer ser um camaleão, que quer se moldar, copiar tudo com 99% de precisão e virar um jogador completo. Deixar de ser o cara que guia o gênio. Ele aprendeu que se ele não pode ser o protagonista da história dos outros, então é hora dele escrever a sua própria história. E sabe, tá tudo bem, ser substituível machuca. É uma ferida que ela não aparece no corpo, mas ela sangra por dentro. O Hell, ele mostra algo poderoso pra gente.
você pode ser trocado, você pode ser esquecido. Mas ainda assim, você pode escolher seguir em frente, levantar e continuar. A maioria das pessoas, em todo mundo, talvez você esteja vendo esse vídeo e pensando: ah, é só mais um vídeo no YouTube, mais uma pessoa tentando seguir seu sonho. Mas o segredo não é provar que você é o único pra elas, é provar isso pra si mesmo. Porque quando você descobre seu próprio valor, nenhuma rejeição pode te apagar. Você não precisa ser insubstituível pra ser inesquecível, só precisa continuar em movimento. E é exatamente isso que Hell faz. A gente consegue ver todo o desenvolvimento do Hell passando por esse arco, começando no jogo do Blue Lock contra o Sub-20, ele entrando na partida, ele adaptando, roubando as técnicas dos outros, sendo literalmente um camaleão, copiando tudo com 99% de precisão. E nesse momento, desde que ele começou a jogar por si só, ele não era o coadjuvante, não era o suporte de um gênio, era só ele, só o Hell, um jogador que entendeu seu próprio valor. Se a gente for olhar até agora fora do anime, nos capítulos mais recentes do Blue Lock, quem brilha não é o Nagi, é ele. O Nagi tá perdido, sem direção, caindo. O Hell, ele é completo, mais útil, mais constante. Ele se adaptou, evoluiu. E hoje, mesmo sem aquele talento bruto, ele ainda vale mais monetariamente que o Nagi. Porque, vamos ser sinceros aqui, entre ter um cara que sabe fazer tudo um pouco não, tudo em 99%, e um cara que só sabe fazer uma coisa simples, normalmente você prefere o cara que sabe fazer de tudo. E não foi fácil, mas ele sentiu o gosto de ser descartado, aprendeu a nunca depender de ninguém pra brilhar. E hoje, dá pra dizer que o Hell venceu. Não por ser insubstituível, mas por não precisar provar mais nada pra ninguém. E talvez essa seja a verdadeira vitória. A verdadeira vitória de cada um no Blue Lock tem um significado diferente. Pro Igaguri, foi conseguir fugir da família e fugir dos destinos de herdar o tempo. Pro Hell, foi conseguir se superar, mostrar que ele é substituível, mas ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Agora, pra outros jogadores, como Kwon, Nagi, Naruhaya, a eliminação foi tudo que restou. Talvez não seja um final que eles mereceram, mas foi no final que eles tiveram. Obrigado por me ver até aqui. Eu gosto muito do Hell. Creio que ele é o meu personagem favorito do Blue Lock. Eu acho que eu consigo afirmar isso com categoria. E eu acho que com esse vídeo eu consigo passar porque ele me representa tão bem. E de verdade, eu espero que vocês também tenham conseguido entender alguma coisa daqui. Mas enfim, eu não sou muito de falar, até porque esse vídeo ele foi feito um pouquinho mais longo do que eu normalmente faço, que é um pouco mais de 5 minutos. Só pra agradecer mesmo, principalmente esse final. Eu sei que muita gente sai do vídeo nesse final, mas se você tá aqui até aqui, muito obrigado mesmo por me ver até aqui. Muito obrigado pelos 1000 inscritos. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Eu fiz um post na comunidade, mas só queria tirar um tempinho aqui pra realmente agradecer. Vocês estão mudando minha vida e eu nem sabia que eu conseguiria fazer algo assim. Mas é isso, até a próxima.